Fala comigo, Rubro Negro, galera. Tô trazendo aqui pra vocês um trechinho aí do programa Troca de Passes da Sport TV, logo após aí o vexame que o Flamengo fez no jogo de ontem. E bora dar uma olhada no que o pessoal falou aí. Isso aí foi após a coletiva aí do Leonardo Jardim, então o pessoal sabia o que o treinador falou. Bora dar uma olhada no que disseram aí sobre Flamengo 0, Bragantino 3, na verdade contrário, porque quem jogou em casa foi o time Red Bull. Cres aí da Sport TV, link do canal dele aqui na descrição do vídeo como Cres, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino, hypando o vídeo. E agora, sem mais longas, partiu ver o que a mídia paulista aí falou sobre esse vexame sem precedentes que foi essa goleada do Bragantino em cima do Flamengo. Terminada a entrevista de Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, tentando explicar essa derrota 3-0 Bragantino sobre o Flamengo. Uma noite em que nada deu certo, né? Fora o baile. O Flamengo chegou ao ponto de 15 do segundo tempo ter tido 2 finalizações ao gol, né? Durante os primeiros 45 e mais os 15 primeiros minutos da segunda etapa. Eram 2 finalizações ao gol apenas do Flamengo, assim, com quase nenhum perigo oferecido ao gol do Thiago Volpi, que mal tinha participado do jogo até então. O Mansur e o Ramon já vão falar sobre isso também, mas eles vão mostrar a entrevista do Danilo no final do jogo. Que repercutiu. Isso, que repercutiu bastante, dizendo algo parecido com uma vergonha que aconteceu em Bragança Paulista. Vamos ouvir. Vergonha hoje. Hoje que a gente fez em campo verdadeiramente foi algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo, mas nem só pela camisa do Flamengo, pela história individual de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência nesse momento, já foram alguns durante a temporada. Como eu falei algumas vezes, que cada um assuma a sua responsabilidade dentro do vestiário, fora também. Agora não é hora de falar muito, precisamos agora estar calado, trabalhar e melhorar, porque a história do Flamengo não foi um capítulo que eu não me orgulho, mas nem um pouco de passar por isso. Tá aí, Danilo, um dos jogadores mais experientes, né, desse elenco do Flamengo, um dos líderes do elenco, falando nesse tom. Vergonha é demais, né? A gente não costuma usar esse termo aqui no troca de passes, pelo menos, né? Mas foi uma atuação desastrosa, assim. O Flamengo fez um jogo em que esteve irreconhecido, assim, irreconhecível. Tanto na questão defensiva, até tem um anímico dentro do jogo, muito abaixo, muito lento, né, nas ações. É um jogo estranho do Flamengo, não, Mansur? Essa questão da vergonha, assim, separar as coisas, assim, eu não uso esse termo porque eu acho que esportivamente qualquer resultado é um resultado esportivo. Você vai lá, tenta competir, o outro é melhor que você. Acho que vergonha no futebol são outras coisas, é doping, é trapaça, é usar de violência propositalmente para machucar um adversário, enfim, isso é uma vergonha. E tantas outras coisas que acontecem em bastidor de futebol, tem muita vergonha acontecendo. Agora, o atleta se sentir envergonhado, eu acho que faz parte da competitividade do atleta. Eu saio daqui envergonhado, às vezes, com coisas que eu falei que eu acho que não devia ter falado e que minha performance, meu desempenho foi ruim. Não, bom, isso não aconteceu jamais. Não acontece. Não. Dito isso, o que acontece? Esses períodos em que o calendário fica parado para a data FIFA e times que trocaram treinador, o treinador tenta intensificar a implantação daquilo que ele pensa e, por vezes, em oposição ou em substituição ao que era o jeito de jogar do adversário, e não estou levando tudo para conta do treinador e tirando de um time que pareceu competir menos do que precisava no jogo, não. Mas você olhava o Flamengo hoje e, taticamente, o Flamengo estava muito distante de ter uma ideia do que ele ia fazer no jogo. A pressão ofensiva do Flamengo era hesitante. Ao ser hesitante, o Bragantino tinha tempo para construir jogadas e, por vezes, fazer o seu lançamento longo. A linha defensiva reagia muito mal a esses lançamentos sem pressão. Por exemplo, no lance do gol, aparece o Ayrton Lucas correndo atrás e muita gente acabou focando nele em relação ao erro. Mas você vai ver os demais estão correndo, estão ainda olhando para frente no lançamento, que é totalmente sem pressão, então o natural é a linha defensiva de fato. Correr para trás para evitar essa bola em profundidade e ter mais chance de ganhar, é esse lance aí. Ou o tempo que o Juninho Capixaba tem com a bola. O Ayrton está tentando cobrir um jogador que naturalmente vai aparecer às costas. O Bragantino joga dessa maneira. Inversões nas diagonais para pegar o Mosquera de um lado, e se você perceber, isso é muito treinado. A hora que o Juninho Capixaba domina a bola, ele instantaneamente já levanta a cabeça para ver se vai ter o facão do Isidro ou do Agostinho, que estava aberto lá.
Levando em consideração também que o posicionamento do Bragantino foi muito bom, espaçou muito a defesa Alargando do Flamengo. para criar espaço. Exatamente. Mosqueira, o Isidro, que estava próximo do Agostinho, conseguiram abrir essa defesa. E aí a qualidade do passe do Juninho, a qualidade do movimento. O lançamento é muito Essa bola já foi um ensaio do gol. Isso. Entende? Então, assim, é treinado. São coisas que... É o padrão do Bragantino de jogar inversões em diagonais para pegar o lado oposto livre ou esse facão em direção ao gol. Agora, o que mais me chamou a O chute atenção... do Gabriel nesse segundo gol também é muito feliz. Como né? Um chute começa? de longe. O Gabriel, que não costuma ser um finalizador, cara que costuma marcar gols, fez um golaço. E aí a expulsão, que eu acho ridícula, né? É uma expulsão absolutamente ridícula. A verdade é que é algo corriqueiro, por sinal, ele escapou na final da Libertadores, um jogo importantíssimo para o Flamengo. É um jogador violento. A arbitragem acabou fazendo vista grossa no lance, mas hoje aconteceu e assim, o Flamengo não era provável o Flamengo mudar algo no placar, mas se havia alguma hipótese, ela termina praticamente aí. Mas outra coisa que me chamou a atenção, não sei se o Ramon vai concordar, é o que o Flamengo fez com a bola, ou o que o Flamengo não fez com a bola. Porque o lance do Juninho Capixaba, ele começa num dos tantos lances em que o Flamengo, nas raras vezes em que conseguia vencer a pressão ofensiva do Bragantino, porque em termos de saída de bola também foi muito ruim o que o Flamengo mostrou de recurso para vencer a primeira marcação do Bragantino. Nas poucas vezes, parece um time já tentando executar algo de um treinador que quer ataques mais rápidos e soluções mais rápidas. Uma sucessão de bolas esticadas, mas antes que se criasse qualquer vantagem para isso. E a bola era... Ou se apostava demais no duelo individual do Samuel Lina, né, procurando ele o tempo todo com bola esticada. Por quê? Porque nem o Pedro, muito menos o Paquetá, vão ser boas opções para receber esse tipo de bola por dentro. Então sobravam os pontas e quase sempre a jogada para o Samuel Lino. Numa das tantas que o Bragantino interceptou, essa bola veio para... O Flamengo estava totalmente despreparado para defender e para pressionar após a perda da bola. A bola veio para o Juninho Capixaba e saiu o lançamento. Então parecia um Flamengo que jogou 44% de posse, mesmo estando atrás do placar em boa parte do jogo, e com muito pouco mecanismo para fazer esse ataque rápido. Até porque ele não tem tantos jogadores, especialmente no centro do ataque, com característica de aproveitar a bola longa e atacar as costas. Agora, eu vejo também, assim, especialmente, né, um termômetro das redes sociais, muita gente colocando a derrota na culpa do treinador, que teve bastante tempo para preparar o jogo, por causa da data FIFA e tudo mais. Mas agora, Ramon, você foi jogador. Individualmente, o jogador consegue resolver algumas coisas dentro do campo, né? Individualmente, as atuações, de uma maneira geral, foram muito abaixo. O Luiz Araújo fez uma partida muito ruim, perto do que ele está acostumado. O Paquetá não participou. Mais uma partida muito abaixo. O Pedro, acho que não viu a bola. Não viu a bola ao longo dos 90 minutos. O Samuel Lino, que foi quem mais participou, também estava com índice de acerto baixíssimo no jogo de hoje. O Ayrton Lucas fez uma partida ruim. Né? Defensivamente, então? Defensivamente, e quando teve, na melhor jogada do Flamengo no primeiro tempo, uma bola que é para cruzar, que o Pedro estava na área e poderia tentar finalizar, ele dá um chute muito ruim para o gol, uma decisão equivocada ali, naquele melhor momento e único que o Flamengo teve no jogo. O Rossi, para mim, falhou no segundo gol? No terceiro gol do Bragantino, o gol de cabeça. Para mim era uma bola defensável. O Rossi chega inteiro nela para espalmar e espalma para dentro. Ou seja, não dá para colocar só na conta do técnico num jogo que todo mundo participa muito mal. Concorda ou tô errado? O Jardim disse que... Muito complacente com o treinador. Não foram assim... O contexto foi o seguinte, esse jogo é um jogo de duelar. E quem joga contra o Bragantino tem que duelar. Se não duelar, é uma equipe jovem, com vigor físico muito grande. Hoje teve uma mudança que ele trouxe, o Mancini, o Lucas Barbosa, para dentro, que é um jogador de mais de 1,90 m, justamente para ter um pouco mais esse embate físico ali, para não deixar Pulgar e Jorginho com muita tranquilidade para armar o jogo. O Flamengo não competiu, não duelou como tinha que competir. Eu entendo essa declaração do Danilo, dizendo vergonha, é mais nesse sentido, dele se sentir envergonhado por não conseguir, e obviamente os jogadores. Mas do outro lado, tem um Bragantino que jogou muito bem. Não foi só o Flamengo que jogou mal. Sim, o Flamengo não esteve coletivamente e individualmente bem, mas teve um time que teve uma estratégia, que conseguiu executar, conseguiu duelar. No lance do gol, quando o Bragantino recupera essa bola, os toques são de primeiras. Pum, 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 livra da pressão, a bola bate no Juninho Capixaba. O Luiz Araújo poderia ter reacionado mais rápido, sim, mas é uma qualidade do Bragantino. Sai da pressão, o Bragantino livra. Fez um grande jogo. Fez um ótimo livra do lado direito, acha o Juninho, que está sendo um construtor mais por dentro. Como eu disse, ele levanta a cabeça,
Luizito já faz o facão e a bola entra. Então, assim, eu acho que, sim, foi um jogo ruim do Flamengo, mas muito condicionado pela qualidade do Bragantino. Aí, ó. Olha, Ele já, olha o tempo que ele tem para dominar, para levantar a cabeça e fazer o passe com qualidade. e claramente o Pita já estava em movimento para fazer esse... No ângulo do Porque replay, ele sabia que o passe ia acontecer. atrás do gol, tem um replay que tem uma câmera que fica atrás do gol do Rossi, mais ou menos. Pega exatamente isso, né? O movimento acontecendo, Agostinho aberto, enfim. Foi uma qualidade do E ali, né, tem um outro detalhe, né, Ramon? O movimento, o Juninho demora até para fazer o lançamento. Ele olha, prepara, todo mundo sabia que ele ia tentar o lançamento. Isso. E a defesa, a linha de defensivo do Flamengo, né, a última linha, tem que estar preparada já para reagir, né? E houve uma lentidão tremenda para permitir essa bola nas Os costas. laterais do Flamengo que seriam importantes também, porque nessa função os pontas entram para ser os meias nesse entrelinhas ali. É muito importante ter a passagem dos laterais. Eles não conseguiram ultrapassar, não deram opção. Aqui ultrapassou o Ayrton no tempo certo, na qualidade. Ele chegou lá no início do jogo para tentar, ele finalizou, o certo era cruzar. Faltou muita coisa para o Flamengo hoje. Além de, eu concordo com o Jardim, o Flamengo foi estático. O Flamengo hoje foi um time que, assim, se deixou levar pela boa estratégia que teve o Bragantino. Assim, O Flamengo não jogou, cara. Você vê que a postura dos jogadores estava totalmente diferente. Postura dos jogadores não fazia pressão, não tentavam sair. O Bragantino, poucos momentos do jogo, mas conseguiu. O Bragantino dominava o jogo, o Flamengo não sabia o que fazia, jogava à esquerda. Samuel Lino, Ayrton Lucas. Eu não vi o Paquetá tentar criar uma jogada, eu não vi o Jorginho dar um passe longo e acertar, pelo menos ele tentou dar alguns passes, mas quase nenhum acertou. Eu não vi o Luiz Araújo jogando, o pessoal simplesmente não dava a bola na direita, era só o canto esquerdo, Samuel Lino, Ayrton Lucas, não utilizavam o Luiz Araújo, não utilizavam o Royal, que apesar de não jogar bem, é um cara que é rápido, é um cara que é forte, pode disputar a bola, fisicamente pelo menos ele é superior ao Varela, então não tentaram, cara, foi um time previsível, foi um time patético, foi um time com uma postura fraca, foi um time que não tentou fazer gol no momento, não tentou acelerar o ritmo, não tentou controlar mais a bola, o jogo, enfim, cara. Foi um jogo pra se esquecer do Flamengo, um jogo patético, um jogo muito ruim do Flamengo, atuações péssimas do Paquetá, atuações péssimas do Luiz Araújo, atuações péssimas, mas isso aí não é nenhuma novidade, do Ayrton Lucas, sabe? Então, cara, foi um jogo horrível, todo mundo falhou praticamente, uma expulsão ridícula do Pulgar, provavelmente vai pegar um gancho, porque ele veio por trás no cara, deu uma abraçada na cabeça dele, com certeza vai pegar uma suspensão do STJD. Enfim, galera, disparado, o pior jogo do Flamengo da temporada. E, cara, um dos piores dos últimos anos, tá? Pelo menos, na minha opinião, foi um dos piores dos últimos anos. E nisso você inclui Tite, você inclui Felipe Luiz, você inclui o Jardim. Enfim, galera, um jogo simplesmente ruim pra você esquecer no fundo do caixão. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a de vocês. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.